Hoje no Brasil celebramos o Dia da Bíblia e é interessante a gente pensar um pouco sobre o livro sagrado. Tanto é que, de modo muito especial, hoje encerra na Diocese o primeiro congresso de animação bíblica, do qual algumas pessoas aqui de Queimadas participaram, e é uma oportunidade que a gente tem para refletir sobre a Sagrada Escritura. E a gente fica pensando por que é que hoje a gente realmente deve ressaltar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa reconhecer a importância da Bíblia, a importância da Palavra de Deus para a vida cristã. Então, a gente precisa realmente tomar um certo cuidado para não manter uma indiferença, uma distância da Palavra de Deus. Ela tem uma importância muito grande para nós, porque a tradição reconhece o seu valor. Ali, na verdade, existe uma revelação. A revelação também acontece através da Sagrada Escritura, e a gente reconhece a sua importância para a vida cristã. Então, esse é um dos objetivos que a gente precisa considerar nesse contato com a Palavra de Deus. Ela tem uma importância enorme para a vida cristã, para cada um de nós. Ressaltamos a Sagrada Escritura porque a gente precisa também conhecer. A gente precisa conhecer sempre mais a Sagrada Escritura. E olha que não é muito fácil você pegar um trecho e dali você já tentar tirar uma mensagem que vai ajudar na sua vida particular. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado para não estar assim querendo tirar daqui alguma coisa mágica, abrir a Bíblia e vamos lá, Deus me diz isso. A gente tem que ter muito cuidado para depois não estar fazendo uma má interpretação da Palavra de Deus, querendo utilizar de coisas que a gente muitas vezes entende, só que tem coisas que a gente pode não compreender completamente. Então é importante ressaltar a Palavra de Deus, principalmente por conta desse conhecimento que é necessário na vida de cada um de nós, na vida cristã. Mas não basta simplesmente reconhecer a importância, não basta simplesmente se dedicar ao estudo da Sagrada Escritura, se aquilo que nela está não se torna real em nossa vida. Então, mais uma finalidade e um objetivo bem claro para todos nós. A gente precisa tentar fazer todo o esforço possível para tornar a Palavra de Deus viva em nossa vida. A gente precisa realmente colocar a Palavra de Deus em prática. Não adianta simplesmente ter lá um livro sagrado, muitas vezes até esquecido em algum lugar dentro de casa. Não adianta também ostentar, estar por aí mostrando tanto a palavra, se mais do que mostrar no livro escrito, essa palavra precisa ser vista na nossa vida. Então, testemunho é muito mais interessante do que aquela decoração, ou a decoreba, como diz o outro. O testemunho é muito mais importante do que isso. Não adianta simplesmente a gente saber onde é que está a citação tal, se essa citação ela não é viva na nossa vida particular. Então vejam que não é fácil, como cristãos, a gente realmente vivenciar a Palavra de Deus, mas não é impossível. Então, vale a pena a gente pensar nesse dia da Bíblia sobre a importância da Sagrada Escritura em nossa vida. Vale a pena dar à Sagrada Escritura o seu devido lugar, priorizando principalmente esse testemunho vivo que a gente precisa manifestar como pessoas que estão em contato frequente com a Palavra de Deus, com essa palavra que liberta, com
palavra que nos salva. A primeira leitura de hoje nos convida a pensar um pouco sobre a justiça divina. Nesses últimos finais de semana, a gente vem acompanhando alguns relatos que nos ajudam a pensar um pouco sobre essa justiça de Deus, que em nada se compara à justiça dos homens. Às vezes a gente fica até contrariado diante de algumas situações, porque a gente quer que as coisas se resolvam do nosso modo. Mas Deus tem o seu jeito de agir. Deus tem a sua maneira de lidar com as situações. E a justiça de Deus se manifesta principalmente através da paciência histórica. Deus dá toda a chance do mundo àqueles que realmente precisam se converter. Deus, Ele espera o tempo que for necessário para que a gente realmente possa manifestar uma mudança de vida. Então, por isso que às vezes a gente fica um pouco contrariado diante de algumas situações, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente precisa saber conviver com as demoras de Deus em algumas situações, para que realmente possamos contemplar a sua justiça, a justiça divina na nossa vida, na vida da comunidade. A primeira leitura de hoje mostra para nós uma parábola bem interessante. A gente vê que um pai apresenta um pai e dois filhos. Primeiro, o pai se dirige a um filho pedindo que ele vá trabalhar na vinha. A resposta imediata: não quero. Mas depois, sem dizer nada, vai. O pai se dirige a outro filho, pergunta ou pede que vá trabalhar na vinha, ele diz que vai. Mas sem dizer nada, não foi. E a gente fica se perguntando quem realmente se comportou de uma maneira mais adequada. Com certeza foi aquele que realmente foi, mesmo dizendo que não queria ir. E aqui a gente começa a perceber que não é simplesmente palavras, não são simplesmente as promessas que a gente faz. Não é isso que deve chamar a atenção. O que deve chamar a atenção é a nossa ação. Quantas pessoas, por exemplo, deram sim no batismo, no crisma? Quantas pessoas deram sim para participar de algum movimento na igreja? Dizem assim de uma maneira espetacular: vamos, com certeza. Mas com o passar do tempo a gente vê que a entrega não foi total. Começa já a se afastar, deixa a desejar. A gente até pensava que pela maneira de falar ia ser uma entrega incondicional. Mas a gente começa a perceber que existem falhas, às vezes até motivadas por interesses pessoais. Aí vem o desânimo. O sim, muitas vezes, vem carregado não simplesmente de uma atitude de serviço desinteressado, mas às vezes vem marcado por interesses pessoais. Aí quando a gente começa a perceber que meus interesses não estão sendo correspondidos, aí a gente começa a dar um não. A gente começa a esfriar, a se omitir, a se distanciar. Isso é muito claro na convivência da comunidade. Quantas pessoas dão sim, que encanta, mas na vida demonstram um não que decepciona. E isso acontece em tantas situações. Na relação entre marido e mulher, por exemplo. Ontem a gente teve um momento muito bonito aqui na comunidade. Uma média de 40 casais decidiram, fizeram a opção para viver na fidelidade. Mas hoje a gente vê tantas situações difíceis, onde o sim é dado simplesmente de maneira aparente. E na convivência a gente nota que nunca existiu um sim. Sempre existiu um não. Não havia abertura.
não havia esse desejo de entrega, não havia interesse em amar desinteressadamente. Então eu acho que a gente realmente pode refletir sobre muitas situações a partir desse evangelho de hoje, mas tentando assim nos identificar com algum desses filhos. Onde é que eu realmente me encaixo? Será que eu sou daqueles que de modo imediato eu dou um sim, simplesmente para impressionar, para chamar a atenção? Sim, mas com o passar do tempo, principalmente quando surgem as cobranças, escutem bem vocês, que vão ser investidos como ministros. Não façam como esse filho que deu sim, mas depois esfriou nessa entrega. Quando as cobranças surgirem, é sinal de que você pode dar muito mais de si. Não é para recuar e muitas vezes fugir do caminho. Quando surgem as dificuldades e cobranças, é para você realmente tirar mais de você para servir, para se entregar e nunca simplesmente para desanimar. Então que a gente possa realmente, ao menos fazer como aquele que por medo, e olha que o medo é algo que nos caracteriza demais. A gente tem muitas coisas, até a novidade, né? Aqui na paróquia, às vezes a gente quer implantar umas coisas, eu escuto tanto não. Eu digo, meu Deus, isso é um povo medroso. A gente tem que confiar em Deus. Quando a gente não confia muito em Deus, aí a gente sempre vai arrumar justificativo para não assumir as coisas ou para não aceitar. A gente tem que realmente confiar em Deus. E às vezes a gente nota, dá um não assim de imediato, mas depois serve de uma maneira que nos impressiona. Eu fico olhando hoje, por exemplo, meu Deus, olha, um dia deu não, e hoje está transformando a vida na comunidade, mas principalmente transformando a vida de sua família. Então a gente só precisa confiar em Deus e a partir da resposta que a gente dá, tentar realmente perceber que a gente não está só. Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Vamos deixar de confiar simples e unicamente em nós. Vamos confiar também em Deus. Ele realmente é que deve dar o sentido à nossa vida de fé. E principalmente aquilo que a gente realiza por Ele, pelo bem da comunidade. Então peçamos a Deus que Ele realmente nos capacite sempre mais, tire de nós o medo, aumente em nós o desejo de servir, e que a gente possa vivenciar a Sua palavra, vivenciar, partindo até mesmo de um contato íntimo com essa palavra. Não estarmos assim tão preocupados com as promessas, simplesmente com os discursos bonitos que a gente faz, mas nos preocuparmos com a vivência dessa palavra através de um testemunho de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.